Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre líquido livre e fundo de saco de Douglas. E eu vou explicar para vocês o que são essas estruturas e as possíveis causas de líquido livre nesses locais e o que fazer. Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Meninas, me contem, o que é a pelve, a bacia e o fundo de saco de Douglas? Bom, a pelve ou bacia é aquele local que nós chamamos de quadril, popularmente, né? É onde ficam as estruturas do sistema reprodutor, do sistema urinário e do sistema digestório. Então, bexiga, útero, trompa, ovário, intestino grosso, então tudo isso ali fica na região de bacia. O fundo de saco de Douglas, eu diria que é a parte mais funda de todo o corpo, aqui ó, antes de começar a perna. É como se fosse o fundo de um balde. Então, qualquer tipo de líquido que você tenha na sua barriga, ele vai escorrer para essa parte mais funda, que nós chamamos de fundo de saco de Douglas, que fica entre o final da vagina e o reto, que é onde saem as fezes. Então, ali é o local chamado fundo de saco de Douglas. Doutor, entendi, mas será que você consegue melhorar? Claro, meninas, vou desenhar para vocês. Então agora eu vou mostrar para vocês onde fica o fundo de saco de Douglas. Nossa, o que é isso aqui? Bom, eu vou pegar a bacia de uma paciente e vou desenhar ela de lado, ok? Então aqui a gente vai ver a bexiga, o umbigo, coxa, ok? Então, só para vocês entenderem aqui, o que nós temos? Aqui na frente, a bexiga, aqui é o umbigo, essa estrutura aqui, útero, tudo isso aqui. Aqui embaixo, desenhado, é a vagina, aqui o ânus, tá? E onde fica o fundo do saco de Douglas? É essa região aqui, que é o espaço que fica entre o canal vaginal e o ânus. Ah, então isso aqui é o fundo de saco de Douglas. Ah, por que esse lugar é importante? O que tem a ver com as doenças do vídeo em questão, Dr. Pedro? Porque quando acontece qualquer doença, uma apendicite, um folículo romper, um cisto romper, uma gravidez ectópica e líquido desce pela cavidade, o primeiro lugar que o líquido vai parar, então o primeiro lugar que o líquido para é o que a gente chama de fundo de saco de Douglas. Simples assim. Então, esse é o primeiro lugar que acumula líquido dentro do corpo humano, na barriga, porque é o local mais baixo. Simples assim. Foi? Vamos a algumas causas de ter líquido no fundo de saco de Douglas, tá? Como eu comentei, é qualquer líquido ali na barriga que possa acumular, como se fosse um balde com um pouco de água lá embaixo. Então, é o fundo, ali literalmente do corpo, antes de começar as coxas, a perna. Vamos lá. A paciente ovulou. Quando ela ovulou, os folículos ovarianos, então, tem um líquido. Então, ela ovulou e esse líquido ele vai escorrer. Para onde que ele vai escorrer? Fundo de saco de Douglas. Ah, mas isso é preocupante, doutor Pedro? A princípio, não. Já vamos comentar sobre isso. Esse líquido será reabsorvido e no outro mês ela poderá ovular normalmente, não é preocupante. Inflamações e infecções pélvicas. Então a paciente às vezes pegou uma doença inflamatória pélvica por alguma clamídia, um gonococo, que acabou inflamando as estruturas, saindo líquido local e esse líquido se acumulando no fundo de saco de Douglas. Isso é uma questão prejudicial, sim, pode causar muita dor para o paciente, precisa de antibiótico para tratar, matar essas bactérias. Então,
É outra causa que pode aumentar a quantidade de líquido no fundo de saco de Douglas. Gravidez ectópica, isso mesmo, quando o PP, ele acaba, o embrião, o feto, acaba implantando fora do útero, em outros lugares, na trompa, no ovário, na própria barriga. Então ele vai acumular uma secreção, inclusive se estiver dentro da trompa, vai romper a trompa, sair sangue e todo esse líquido, inclusive o sangue, vai se acumular ali no fundo de saco. Essa situação é grave? É bem grave. Cisto de ovário que rompeu, então tem um cisto 3, 5 centímetros, esse cisto rompeu. Para onde vai esse líquido? Para o fundo de saco. É normal, tudo que se rompe na barriga vai para o fundo do saco. Se você teve uma apendicite, se você teve uma colicistite, um problema no apêndice, na vesícula, pode sim acumular líquido, mesmo com elas inflamado, rompeu, esse líquido vai lá para baixo, mesmo o fígado sendo aqui em cima, né? Se tiver uma inflamação na vesícula, pode sim romper e o líquido escorrer lá para baixo. Qualquer tipo de sangramento, ruptura de estrutura, por mais que seja mais alta, o primeiro lugar que escorre sangue, líquido, é no fundo de saco, que fica ali entre a vagina e o reto, fundo da vagina com o reto. Esse é o local em que se acumula sangue no corpo humano. Ponto. Como que faz o diagnóstico? Bom, simples, pessoal. O diagnóstico tem que ser imagem. Você consegue, com o exame físico, estimar que a pessoa pode ter algum problema de abdômen, porque se aperta, a paciente sente dor, mas a principal forma é passar um ultrassom para ver o líquido ali no fundo do saco. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês darem uma olhada e aí vocês vão entender o que é essa lâmina aqui, ó, que aparece aqui do lado, mostrando o líquido entre o útero, né, o final, o fundo do útero, né, e o intestino, esse é o fundo de saco. Mas doutor Pedro, tem outra forma de fazer o diagnóstico? Fora o exame físico e o exame de imagem é o que dá o diagnóstico. Você pode fazer exame de sangue para ver se tem algum tipo de inflamação, algum processo infeccioso que possa estar colaborando com uma hipótese de ter líquido livre na barriga. E de maneira geral, é muito dependente do exame de ultrassom e do exame físico mesmo. Tratamento. Aí depende, meninas, você tem que ter um bom ginecologista com você antes de tomar essa decisão. Óbvio que existem situações como gravidez ectópica, que já rompeu, apendicite, vesícula inflamada, que tem muita chance de ser cirúrgico. Agora, quando você tem um cisto que rompeu, ou você ovulou uma infecção que não tem um abscesso de pus ali grande, é possível sim tratar com medicação, acompanhamento, remédio para dor, desde que a paciente seja bem orientada e entenda a situação, para não precisar operar. Doutor, mas será que não é perigoso operar? E a resposta é sim, e depende, meninas, depende da situação. Existem situações que são necessárias operar e tem situações que, se você tiver um bom médico, um manejo clínico, você consegue evitar a cirurgia. Por isso, sempre pensar bem e ponderar antes de realizar tal procedimento. Lembrar sempre que você pode usar remédios antibióticos, né, para tratar processos infecciosos e inflamatórios, evitando uma cirurgia, se não tiver um abscesso muito grande. E, em alguns casos, não tem o que fazer, tem que ser realizada a cirurgia. Então, a cirurgia, no caso, para tirar um abscesso de pus muito grande, ou o teu ovário torceu, talvez distorcer ou retirar, depende. Uma gravidez ectópica que já rompeu, tem que ser realizada cirurgia. Se ela não rompeu, pode ser usado e acompanhado com tratamento clínico. Então, doenças inflamatórias pélvicas, normalmente antibiótico também resolve. Então, basicamente, a forma de tratamento depende da patologia da doença base, que está acumulando líquido livre. Então, isso que é líquido livre, né, no fundo do saco, na parte mais funda ali da tua bacia. Então, dependendo da causa, não precisa fazer nada e algumas vezes precisa de tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Se você tem mais alguma dica em relação a esse tipo de tema, deixe aqui embaixo. Não esqueça de dar like no canal e se inscrever. Eu posto vídeo toda semana em relação à saúde da mulher. Um abraço a todas. Tchau, tchau.